O crescimento da proporção de idosos na população chegou aos planos de saúde. E segundo o levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, ANS, entre dezembro de 2013 e dezembro de 2022, o total de beneficiários da saúde suplementar com 60 anos ou mais passou de 5 milhões e 700 mil para 7 milhões e 200 mil. Uma alta de 26,6%. No mesmo período, o número total de usuários cresceu 1,9%. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, ao vivo, trazendo a Maria Maciel, que vai nos explicar os direitos e opções de planos para esses idosos. Ô Maria, nós estamos caminhando para lá, né? E a situação está ficando cada vez mais apertada para essas pessoas que estão já nessa idade, né, Maria? Boa tarde. Isso mesmo, Wilson, né? Com o envelhecimento da população é natural, né, que esses números também aumentem proporcionalmente. Agora, você adquirir um plano de saúde, né, aderir a um plano de saúde pode ser feito em qualquer idade, mas é claro que muitas operadoras acabam trazendo empecilhos, colocando alguns obstáculos para que as pessoas façam essa adesão. É por isso que eu estou aqui com o Juliano Pessoa, que é o advogado especialista nessa área, para explicar para a gente o que pode e o que não pode. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Boa tarde, doutor Juliano. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que vedação não pode, em hipótese alguma, independente da idade. Tá? Então, isso está expresso no Estatuto do Idoso, em resolução da ANS e na lei que trata da regulamentação desse mercado. Então, em hipótese alguma, pode haver recusa do ingresso dessa pessoa porque ela tem 60 anos ou mais. Então, isso em hipótese alguma. Além disso, essas pessoas podem, na hora de aderir, de fazer a sua inserção em algum plano, é importante que elas pensem e analisem com calma. Muitos idosos terminam sendo, há uma tendência deles serem direcionados para os planos coletivos, né? Coletivo por adesão, empresarial, enfim. Mas é importante ficar atento, especialmente nesse tipo de plano, ao percentual de reajuste desses planos, que muitas vezes chega a ser o dobro daqueles individuais e familiares. Então, se a gente pudesse fazer uma recomendação, o ideal seria que uma pessoa nessa faixa estivesse aí abarcada nesse plano individual ou plano familiar. Por quê? São dois perfis de planos que eles passam pelo crivo da ANS, ou seja, a ANS é que determina anualmente qual será aquele reajuste. Então, não haverá surpresa e nem o risco, de repente, daquela possibilidade que existe em contrato coletivo, que é a rescisão unilateral. Então, esses cuidados, eu diria que são básicos que essas pessoas precisam tomar. Também verificar atento em relação à questão da faixa etária, né? Vale lembrar aqui para quem nos assiste que nós temos hoje classificações pré-definidas de faixas etárias que vão até 59 anos. Então, ou seja, essa pessoa que está inserida nos 60 anos ou mais, ela não pode mais sofrer reajuste por faixa etária. Por outro lado, é importante a gente enfatizar que o reajuste anual permanece acontecendo naturalmente. É só ficar atento se não há qualquer tipo de reajuste em relação à faixa etária. Nesse caso, então, o reajuste vai ser da última faixa, aos 59 anos, por exemplo. Exato. Ela ultrapassou isso, não incidirá mais esse reajuste por faixa etária, ficará só incidindo o reajuste anual. Então é só ficar atento, porque vez ou outra, infelizmente, um caso ou outro perdido, a gente ainda assiste hoje em dia a incidência desse reajuste por faixa etária, que é abusivo, é ilegal, e é importante que essa pessoa, caso aconteça isso na prática, entre em contato diretamente com a ANS, abrindo uma reclamação, pedindo ajuda da agência, para que tente solucionar isso administrativamente. Se não houver algum sentido de direção nessa resolução do problema, buscar a ajuda de um profissional habilitado para poder tomar medidas cabíveis. Não se pode ficar parado, inerte com esse tipo de situação. Agora, a adesão após os 60 anos ainda é viável, porque muitas vezes o valor é tão alto que acaba meio que afastando as pessoas, né? É claro que as pessoas, quando chegam a essa idade, não, vou precisar de um plano de saúde, né? Já para prevenir, né? Ter essa segurança, mas acabam não tendo condições de arcar, porque é muito caro. Às vezes chega a 3, 4 vezes o valor de uma faixa etária anterior. Exato, veja, é importante que faça uma pesquisa, né, um levantamento, assim, se for algo muito abusivo, exacerbado, Maria, é importante que, de repente, essas pessoas busquem fazer um confronto com outras operadoras, com outros planos, para verificar se está muito fora do que é ofertado no mercado. As operadoras também não podem fazer o que a gente chama muitas vezes de seleção de risco, ou seja, ela espantar
aquele beneficiário que de repente vai trazer um maior custo, um maior ônus para ela, e ficar somente com aqueles que pagam sua mensalidade mensalmente e praticamente não utilizam os planos. Então, ficar muito atento em relação a isso. Se for o caso, pode também, mesmo que ele não esteja inserido em algum plano atualmente, ele pode fazer consultas na ANS. Então, o consumidor pode repassar essa informação de que fez contato com a operadora A, B ou C, e essa foi a informação repassada, esse foi o valor repassado, se está justo, se não está. E a ANS muitas vezes dá um feedback, dá um retorno para esse usuário. É importante muita análise, muito critério antes, né, para que o consumidor, de repente, não feche determinado plano, ou que ele não consiga, em pouco tempo, arcar com a mensalidade, ou que, de repente, tenha ali alguma inserção de alguma abusividade e ele não fez a precaução anterior. Então, se for o caso, busca até ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, levantando informações. Essa é a grande palavra. Naturalmente, é um público muito vulnerável, vamos dizer assim, né, pela idade, por todas as questões que envolvem uma pessoa com 60 anos ou mais. Então, é importante que ele seja muitas vezes assistido, ou por um profissional, ou por alguém da sua família que tenha um pouco mais de esclarecimento, que saiba verificar essas informações detalhadamente para que o consumidor, de repente, não caia em algum conto aí indevido. E às vezes, mesmo se tiver um filho, alguém que possa incluí-lo no plano, às vezes pode ser até mais vantajoso. Exato, se houver essa possibilidade, sim, mas é como nós falamos, essa inclusão geralmente, via de regra, ela acontece naqueles planos coletivos, então é importante analisar com cautela também isso, porque naturalmente essa pessoa terá, é o que se espera pelo menos, uma sinistralidade um pouco maior do que os grupos mais jovens. Então é importante, no momento da adesão, verificar como é que se encontra aquele grupo. Porque se você faz adesão num grupo que majoritariamente tem pessoas de maior idade, a tendência é que em pouco tempo esse grupo passe a ter uma sinistralidade maior, e aí são os problemas que passam a surgir a partir de então. Obrigada, então, pelos esclarecimentos e informações importantes, né, para que as pessoas tenham o conhecimento dos seus direitos e em relação aos planos de saúde, o que pode e o que não pode. É com você, Wilson.